Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, querido professor. Com imenso prazer, satisfação, que estamos aqui para mais esta videoaula para promover subsídios, ideias e comentários para que você, querido irmão, querido professor, tenha um material a mais na preparação da sua aula. Hoje, vamos comentar aqui a lição de número 9, tempo de qualidade em família. A nossa leitura bíblica está em Êxodo capítulo 18, versículos 14, 15, 17 ao 23. O texto-chave está em Êxodo capítulo 18, versículo 17. E para refletir diz: o tempo em família não é gasto, é investimento, pois trará um retorno maravilhoso. Tudo na vida do ser humano é limitado, como bem introduz aqui o comentarista, o pastor Fábio. E o tempo, e com o tempo, não é diferente. Lá em Salmo 68, versículo 6, está escrito a parte A: Deus faz que o solitário viva em família. Estamos presos em turbilhões de infindáveis tarefas. Tarefas essas que muitas das vezes começam pela manhã e só terminam tarde da noite. Quantos de nós não saímos às vezes de madrugada para trabalhar, chegamos à noite, nossos filhos já estão dormindo, nossas esposas estão cansadas e nós mesmos estamos cansados e às vezes não temos um tempo significativo para conversar, para trocar ideias, para nos preocuparmos um com o outro. Essa lição, tempo de qualidade em família, ela vem com certeza em um momento bem oportuno. É interessante que o comentarista, ele nos traz a ideia um tempo de qualidade em família. Por que um tempo de qualidade? O que significa um tempo de qualidade? Exatamente é o que precisamos. E esse tempo de qualidade, ele é diferente do tempo em que as famílias às vezes ficam juntas. Uma das grandes lições que essa pandemia e esse tempo que muitas pessoas precisaram ficar em casas trouxe é que muitos casais, muitas famílias estavam somente vivendo no mesmo lar, mas de fato não se conheciam, não eram família, não eram pessoas que trocavam ideias, compartilhavam dos mesmos pensamentos, dos mesmos sonhos. E isso não é uma crise, essa falta de tempo de qualidade não é uma crise unicamente do nosso país. Segundo uma pesquisa britânica realizada em 25 países, revelou que homens e mulheres dispõem hoje de apenas 36 minutos por dia para passar com a família no tempo chamado tempo de qualidade com a família. Dividindo isso por 365 dias, equivale a 15 dias por ano. Ou seja, a maioria das famílias, dos casais, dos homens e mulheres que constituem uma família, que tem filhos, somente dispõe de 15 dias no ano para trocar ideias, para conversar, para passar um tempo de qualidade. Por que um tempo de qualidade? Porque muitas das vezes nós passamos tempos com a nossa família, mas um sentado no sofá, no celular, o outro de repente numa outra cadeira, numa mídia social, outro muitas das vezes assistindo um programa ou jogando um jogo no videogame, no próprio celular. Enfim, estão passando tempo, mas não um tempo de qualidade, não é um tempo gastado, ou melhor, investido
como bem colocou aqui o comentarista, com a sua família. O que é estarrecedor nessa pesquisa é que, segundo as pessoas que participaram ali, muitos colocaram como datas comemorativas Natal, aniversário e outras datas, né, de feriados, que eles estão junto com a família, mas eles não dispõem de um tempo de qualidade. Então, é bem preocupante esse dado. E qual que é a importância de um tempo em família, de um tempo de qualidade em família? Tratando-se dos filhos, tratando-se das tarefas, tratando-se do próprio casal, as famílias nos quais há um tempo de qualidade, segundo essa própria pesquisa britânica, elas são famílias mais saudáveis, transparentes, mais unidas. São famílias que compartilham de valores e que as linguagens e o jeito de se comportar são muito parecidos. Então, nós temos aqui um outro ponto muito interessante que me faz lembrar de que quando Pedro estava ali no Sinédrio negando Jesus, falaram uma das coisas que fez com que as pessoas notassem que Pedro era do círculo de Jesus, era que ele falava muito parecido com Jesus. Então, nós podemos também trazer isso para a ideia de família. Nós podemos ver que as famílias que têm um tempo de qualidade, elas se parecem mais. Mas por que isso? Porque os membros dessa família se conhecem melhor. São pessoas que compartilham das suas necessidades, compartilham das suas tristezas, compartilham dos seus sonhos. Mas qual a importância da qualidade em família na criação do filho? Essa pesquisa ela traz alguns pontos muito interessantes. Ela coloca, por exemplo, o jantar. Ela coloca que é interessante as famílias programar um jantar com os filhos, onde os filhos participem da preparação desse jantar, onde os filhos participem da preparação da mesa. Isso faz com que os filhos compartilhem e peguem o respeito pelo alimento, das responsabilidades. Preparar coisas juntos, né? Chamar os filhos para participar do reparo das coisas, da casa, da organização. São coisas que faz com que esses filhos cresçam com qualidade. Deixar mensagens do tipo, eu amo você, para os filhos. Escrever textos. Incentivar a leitura através de leituras conjuntas. Pode ser de peças, de livros infantis, pode ser através de compartilhar ideias. E essa pesquisa coloca um outro ponto muito interessante. Levar os filhos aos parques. Os parques que por muito tempo ficaram tão abandonados. Mas a pandemia, principalmente aqui tratando-se de Brasil, trouxe para nós novamente o valor que tem os parques na criação dos nossos filhos. Aqueles que já têm filhos adolescentes, essa pesquisa continua dizendo que um tempo de qualidade com o filho adolescente significa conversar mais, procurar adentrar no mundo desse filho adolescente, conhecendo suas ideias, suas opiniões. Em aulas passadas que foi tratado sobre a comunicação, foi falado aqui dos filhos expor seus pensamentos, dos filhos expor suas ideias, sejam elas políticas, religiosas, e nós, como pais, contrapor à luz da palavra se aqueles pensamentos estão corretos ou não. Outro ponto muito interessante sobre conectar-se com qualidade aos filhos adolescentes é motivar o bem nesse filho adolescente. Como? Convidando-o para ajudar nas suas necessidades.
Um outro ponto que essa pesquisa ela trata é sobre o cônjuge. Tornar o cônjuge uma pessoa especial. O nosso comentarista aqui, ele dividiu esse primeiro tópico em tempo da família, tempo do casal, tempo dos filhos. E ele coloca também, às vezes, aqui a necessidade de sacrificar o tempo da família para conquistar alguns sonhos, né, ou alguns objetivos. Mas lembre-se de uma coisa: toda a família, ela se sustenta quando o cônjuge faz com que o outro tenha um tempo de qualidade. Com toda a correria do dia, com todos esses afazeres do dia, às vezes nós negligenciamos a pessoa mais próxima a nós, que no caso é o nosso cônjuge. Então, não gaste tempo. Não gaste tempo, mas invista no seu cônjuge. Diga o quanto ele é importante para você. Mas, irmão Sérgio, eu já falo isso. Essa pesquisa ela aponta que é não falar somente com as palavras, mas com as atitudes, com o planejamento. E ele coloca aqui alguns pontos. Sempre que possível, abandone o celular e dê atenção a ela ou a ele. Mantenha contato por meio de mensagens, mesmo estando muito ocupados. Durante o dia, escreva alguma coisa, demonstrando preocupação, demonstrando carinho. E uma das coisas muito interessantes que essa pesquisa coloca é quanto à refeição. E coloca um dos pontos aqui: tomar o café juntos, almoçar juntos, jantar juntos, sempre que possível. São alguns pontos que essa pesquisa traz, e eu queria trazer aqui uma reflexão para nós finalizarmos aqui este ponto, que é sobre aquela passagem de Efésios capítulo 5, versículos do 22 ao 24, onde muitas pessoas interpretam de forma muito errada esse texto, que diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. O versículo 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A princípio, quando você lê esta passagem, você pode ter o entendimento de que Paulo quisesse denegrir as mulheres ou atribuir-lhe menor valor. Porém, essa leitura, ela nos traz um outro significado muito mais profundo. A mulher aqui nesta passagem, ela é convidada a ser submissa ao seu marido. Mas não é uma submissão por imposição, mas é uma submissão pela imposição do amor. Não pelo autoritarismo, mas pelo amor. Assim como Cristo se entregou, assim como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela, assim como Cristo cuida da igreja, sustenta a igreja, protege a igreja, e a igreja, por ver todo esse carinho, todo esse amor, ela se sente constrangida a ser submissa a Cristo. É essa submissão que Paulo está chamando aqui. Uma submissão onde a mulher olhe para o seu marido e veja nele tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho, onde ela veja no marido dela alguém que de fato entregaria a sua própria vida por ela, e ela se sente constrangida a ser submissa a este marido, não pelo autoritarismo, mas constrangida pelo amor que esse marido demonstra. Então, um tempo de qualidade em família entre cônjuge vai nos trazer à tona essa realidade do evangelho, do sacrifício, um sacrificando-se pelo outro.
Essa pesquisa continua dizendo também da importância de manter um tempo de qualidade com os seus parentes. Muitas pessoas, às vezes, quando casam, abandonam os seus parentes, abandonam os familiares de sua esposa ou de seu esposo. Mas nós podemos e temos que ter em mente que à medida que nos casamos, o contato com os parentes do cônjuge faz com que os nossos filhos valorizem a própria família e também conheçam e valorizem a própria história da sua família. Que interessante, não consigo ver uma imagem mais bonita do que um neto perguntando para o seu pai ou para a sua mãe, né, a história do seu avô, e você contando ali as histórias da época dele. Eu fico imaginando quantos mundos, quantas fantasias, quantas histórias, quantos valores são passados através disso, né? E quando valorizamos os nossos parentes, quando atribuímos-lhes também um tempo de qualidade, visitando, convidando para algumas refeições, participando dos seus aniversários, das suas datas festivas, isso faz com que os nossos filhos, com certeza, valorizem também esse tempo em família. Já indo para o final e trazendo aqui a última reflexão, por mais que o cenário hoje seja um cenário onde as famílias e os cônjuges parecem não estar aproveitando esse tempo, fica algumas dicas para que o tempo seja bem aproveitado. Se possível, organize o seu dia. A organização, o planejamento faz parte de qualquer cenário de sucesso. Muitas famílias simplesmente acordam, dormem, passam o dia sem planejar uma atividade. Aos que têm filhos, planeje uma atividade que, se possível. Um outro ponto que essa pesquisa coloca é sobre a importância de acordar cedo e do se exercitar em família. Uma caminhada num parque, em um lugar onde tem a natureza. Quantos valores você não pode passar para a sua família, contemplando e glorificando a Deus através dessas rotinas. Por último, a tomada de decisão. Como famílias cristãs, somos chamados para promover o reino de Deus. E a nossa família, ela tem que ser uma extensão do reino de Deus. A nossa família tem que ser para os nossos vizinhos, para a sociedade, a maior demonstração do que Deus tem nos reservado para a eternidade. Querido professor, que você possa trazer uma reflexão para os seus alunos de que muitos estão vivendo ou pensam uma eternidade sem família. Mas no céu, na Nova Jerusalém, seremos uma eterna família. Daí a importância de nós trazermos que a qualidade em família faz com que nós promovamos o reino de Deus. Imagina nossos vizinhos que não são crentes ou não são cristãos, ele olhando para a nossa família, ele vendo em nossa família uma família de qualidade, uma família bem estruturada. Não é uma família que não tenha problemas, porque todas as famílias têm problemas, têm dificuldades, mas é uma família que sabe enfrentar junto as dificuldades. Com certeza, nós estaremos promovendo o reino de Deus, estaremos pregando as boas novas. Então, procure saber qual a vocação dos seus filhos, motive os seus filhos nesta vocação, invista na sua família, descubra qual é a vocação que a sua família tem para o reino de Deus e invista nisso. Fazendo assim e investindo todo esse tempo de qualidade em família, fazendo da nossa família um canal do reino de Deus, com certeza nós estaremos demonstrando o amor ao próximo. Por quê?
porque abençoaremos outras pessoas através da nossa família. Então, nossa família, a minha, a tua família, bem servida, bem apresentável ao Senhor, com qualidade, uma família bem estruturada, eu estou demonstrando ao meu próximo que eu amo, porque só assim eu poderei abençoar e poderei ser, com certeza, um canal de bênção para outras famílias. Então, muitos, quando casam, entram em choque dizendo: tempo de solteiro acabou, eu não tenho mais tempo, eu não consigo fazer mais para o Senhor. Não. Administrando bem o tempo, será possível trabalhar para Deus, servir ao Senhor no seu reino, na sua obra, servir aos irmãos na igreja, mas tendo o lar abençoado. Não seja como alguns ministros que às vezes ganham toda a sua congregação, mas perdem a sua família. Um dos grandes heróis da fé que nós temos aí, John Wesley, um dos grandes avivalistas do continente europeu. E até hoje nós temos a sua influência, nós pentecostais. Mas uma das manchas na sua biografia foi a falta de zelo que ele teve com sua família, no caso com sua esposa. Não seja assim. Não, que possamos levar os nossos alunos a pensar que mais do que ganhar a nossa congregação, mais do que ganhar outras pessoas para o reino de Deus, é ganhar a nossa família e levá-los até Cristo, conduzir nossos filhos até Cristo. Mas isso só conseguiremos se administrarmos bem o tempo, um tempo de qualidade em família. Que Deus abençoe você, professor, Deus abençoe você, querido aluno, e que esse subsídio do CAPED venha a ser mais um material, mais um recurso para que você venha trabalhar como sugestão para essa aula, que de repente você possa promover um momento, uma aula de repente no parque, levar a sua congregação a um parque, conversar com o seu pastor, claro, se ele autorizar, levar para um parque, para um lugar aberto, promover um domingo com qualidade em família, para que esta aula seja não somente teórica, mas seja uma aula prática. Que Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus.